Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 7. SS China, eu gostaria que pudéssemos nos tornar amigos. Naquele dia, fui em direção à biblioteca quando o intervalo para o almoço começou. Eu havia ido à biblioteca vários dias seguidos para procurar por Adeus, minha adorável de Raymond Chandler. Recentemente, devido à sua popularidade, estava difícil pegar emprestado esse livro. Eu não tinha ninguém que pudesse considerar como amigo e sempre estive sozinha. Claro, não é que eu não quisesse fazer amigos, mas eu nunca fui boa em lidar com pessoas. Não está aqui. Assim que cheguei à seção de romances policiais, imediatamente abaixei os ombros em decepção. Voltarei depois das aulas para verificar. Preciso vir aqui antes de ir para o clube de cerimônia do chá. Embora eu estivesse bastante feliz estando sozinha, também sentia solidão de vez em quando. Ryu Enkun não conseguia me ver assim, então ele falava comigo, mas como sempre havia muitas pessoas ao redor dele, isso me deixava muito nervosa, então não conseguia ficar junto com ele. E havia um livro colocado em um lugar alto. De repente, percebi que o livro não correspondia à classificação da seção. Será que o funcionário cometeu um erro? Estendi a mão para pegá-lo, mas não consegui alcançar. Incrivelmente, mesmo sabendo que não conseguia alcançar, ainda tentei várias vezes. Ainda não consigo alcançar. Então, quando estava prestes a concluir que não conseguiria alcançar, pode ser que eu esteja fazendo coisas desnecessárias. Um rapaz disse isso e me ajudou a pegar o livro que estava classificado erroneamente. Lembro que você é da turma C. Ele disse isso para mim e depois disso, também o lembrei. Lembro, você é Ayano Koji-kun, certo? Recordando, o vi anteriormente durante a introdução de Ryuen. Lembro que naquele momento estavam procurando a pessoa que derrotou o Ryuen-kun, esse tipo de coisa. Embora, como resultado, tenham feito uma investigação minuciosa na classe D, isso não tem nada a ver com a situação atual. Nunca me interessei por essas coisas. Sim. Por enquanto, vou te dar isso. Obrigado. Peguei o livro e, apenas por precaução, confirmei o cartão da biblioteca. Como esperado, este livro deveria estar em outra seção. Você gosta dos livros de Bronte? Abri o livro e o fechei novamente. Ele me olhou como se fosse estranho. Parece que ele me interpretou erroneamente e pensou que eu gostava dos livros de Bronte. Pessoalmente, eu não gosto nem desgosto de nada. Mas o livro estava na seção errada, então eu só queria devolvê-lo para o lugar certo. Entendi. Naquele momento, percebi uma coisa. Era o livro que Ayano Koji-kun estava segurando na mão. Aliás, o livro que você tem nas mãos é Adeus, minha adorável, certo? É uma obra-prima. Não sei porquê, mas pensei que tinha encontrado um camarada, então não pude deixar de perguntar a ele. Consegui de um amigo hoje. Você tem muita sorte então, por algum motivo desconhecido, Raymond Chandler é muito popular entre os estudantes do segundo ano e a batalha por esse livro tem continuado por um tempo. Também tenho querido ler há um tempo, mas hoje não consegui encontrá-lo aqui também. Sinto muito, parece que fiz algo ruim. Monopolizando-o. Não me importo. Já li este livro antes. E além disso, enquanto procurava por aquele livro, tive a sorte de encontrar outros livros. Parece que a biblioteca desta escola tem uma grande coleção de livros. Se eu me aprofundasse na leitura deles, poderia ter me formado antes de perceber. Entendi, pode ser. Depois disso, falei involuntariamente sobre livros com Ayano Koji-kun. Embora tenha percebido no meio do discurso que ele permanecia em silêncio, foi porque estava extremamente feliz e o fez involuntariamente. O tempo passou num piscar de olhos. Me senti solitária porque a conversa estava terminando e, sem perceber, disse palavras que não condiziam com o meu eu habitual. Você provavelmente ainda não almoçou, certo? Se estiver tudo bem, gostaria de almoçar comigo.
E era normal ficar confuso. Afinal, nem eu esperava que diria essas palavras proativamente. Além disso, parecia haver muita disputa entre a classe C e a classe D. Mesmo que também acreditasse que seria rejeitada, continuei falando. Não há ninguém na classe C que goste de ler romances, então não tenho ninguém com quem conversar. Portanto, contei sinceramente meus sentimentos a ele. Isso não causaria muitos problemas. Atualmente, a classe C está em tumulto procurando ativamente alguém da classe D. Certo. Acho que estou sendo considerado um dos muitos suspeitos. Não se preocupe. Da última vez, só estava ajudando Ryu inconformalmente. Desde o início, nunca me interessei por coisas como conflitos. Ou é um problema para você conversar comigo? Não. Se não houver problema do seu lado, eu não tenho nada a dizer também. Que alívio! Porque criar rachaduras entre as classes por coisas tão triviais me deixa infeliz. Afinal, a melhor coisa é que todos vivam em harmonia. Ayano Koji-kun não mostrou uma expressão de nojo, então isso me deixou muito feliz. Vamos então. O tempo está voando. Talvez eu possa fazer um amigo com interesses semelhantes. Uma parte de mim pensou que essas ações não eram como eu, enquanto a outra parte estava extremamente animada com esse desenvolvimento. Esperava que, no futuro, a disputa entre as classes não criasse uma divisão entre nós. Pensei profundamente nisso no fundo do meu coração. SS Hasebe, eu não planejo mudar. Após a escola, a temperatura diminuiu gradualmente. O grupo de Ayano Koji se reuniu como de costume na entrada do Kenyaki Mall. Eu deixei apressadamente minha conversa com a Miyakeshi e me aproximei do Kyopon. Falando sobre a classe C. Eu vi, presidente, você realmente faz as pessoas te odiarem. Então, usei meu cotovelo para tocar seu flanco. O que você viu? Foi porque ele não percebeu, ou porque estava tentando esconder? A expressão do Kyopon não mudou e estava como sempre. E você me pergunta o que eu vi? Foi a cena do Kyopon almoçando com a China da classe C. Não gostava de rodeios, então lancei um ataque frontal. Se ele estivesse culpado, mostraria um traço de hesitação nos olhos, mas apesar de mencionar o nome da Chinação, a atitude do Kyopon continuou a mesma de sempre. A Airi está preocupada com isso o tempo todo. Ela derrubou arroz várias vezes enquanto comia. Haruka-chan. Nós concordamos em não dizer isso. A Airi ficou brava. Seu rosto estava corado. Essa reação franca era realmente fofa, eu não pude deixar de provocá-la um pouco. É mesmo. Então o que eu disse antes não conta. Até agora, uma criança que pode mostrar honestamente sua reação de amor era muito rara. Eu realmente a admirava. Embora às vezes houvesse meninas que mostrassem uma reação de amor calculada, eu não gostava delas. Não me diga que você estava planejando começar apressadamente um relacionamento romântico antes do Natal. Neste momento, para o bem da Airi, eu tinha que interrogá-lo mais. Kyutaka, isso é verdade? Eu tinha a impressão de que você não faria essas coisas vulgares. Muito ingênuo, Yukimo, você é muito ingênuo. Entre um homem e uma mulher, sempre termina em uma emoção romântica no final. Aliás, o termo mundo vulgar está muito desatualizado. Os jovens de hoje são ainda mais precoces do que você imagina. Tão precoces, somos estudantes do primeiro ano do ensino médio. Sabe, estudantes do primeiro ano do ensino médio tendo seu primeiro amor já é considerado tarde. Quando eu estava na escola primária, alguns colegas já estavam em um relacionamento com estudantes do ensino médio. Eu nunca ouvi falar disso. Isso é só porque, Yukimo, você não prestou atenção ao seu entorno. Há muitas meninas que não têm interesse em colegas de classe masculinos infantis. Então vocês, meninos, têm fantasias demais sobre as meninas. Se vocês querem ter uma namorada pura e fofa, precisam prestar atenção nas meninas ao redor como Airi. Desculpe, Haruka-chan. Aquilo. A Airi sussurrou baixinho para mim.
Parece que ela finalmente percebeu que eu estava a ajudando. Não se preocupe, não se preocupe. Você precisa confirmar o tempo todo se o Kyeopon está solteiro. Mas, Airi, você também precisa se esforçar. Se ele arrumar uma namorada, então não poderíamos ser tão diretas, certo? Investigar informações de outras pessoas, seja pensando ou fazendo, Airi nunca faria. Ok. Airi concordou com resolução, seu rosto estava vermelho. Airi sendo tão fofa, se fosse um garoto normal, acho que ele teria caído imediatamente nas mãos do inimigo. Eles normalmente carregariam o pensamento de vamos primeiro sair para ver se funciona. A Miyashi e o Kemu mais ou menos entenderam a situação, mas o Kyeopon ainda não tinha percebido. Eu realmente não sabia o que ele estava pensando. Deixa pra lá, vamos sondá-lo um pouco, com um pouco de fogo de assistência. Mas, até agora, nunca estive em um relacionamento com ninguém. Mas estaria mentindo se dissesse que nunca tive uma pessoa de quem gostasse. Quando estava na escola primária, tive uma, no ensino médio também tive uma. Ambas eram senpais 2 anos mais velhos. Infelizmente, nunca falei com nenhum deles. Eram inteligentes, bonitos, bons em esportes, esses tipos de senpais completos. Mais do que gostar, usar a palavra anseio para expressar meus sentimentos seria mais apropriado. Tentei iniciar uma conversa inúmeras vezes, mas nunca reuni coragem suficiente. Eu me arrependi 2 vezes. Isso era um passado em que nem mesmo podia confirmar se aquilo era amor ou não. Da próxima vez que nutrir esses sentimentos, não quero me arrepender novamente. Estive pensando assim o tempo todo até agora. Em resumo, o limiar para eu me apaixonar era um pouco alto, ou talvez eu basicamente não estivesse interessada em garotos comuns. Como ser vivo, isso deveria ser muito normal. Em resumo, meus padrões ideais eram extremamente altos. Na nossa classe, o Hirata é o mais próximo do meu ideal. No entanto, estou buscando um padrão ideal ainda mais alto. Recentemente, inesperadamente, comecei a pensar que as qualificações do Kyeopon eram muito boas. Embora não fosse tão bom quanto o Kemu nos estudos, também parecia que não era tão forte quanto Miyakeshi em lutas. Mas, continuava sentindo que ele era insondável. Provavelmente, o Yukimo e o Miyakeshi também começaram a perceber gradualmente isso. Lembro-me do meu espanto durante os festivais esportivos. A corrida de revezamento entre o Kyeopon e o presidente do conselho estudantil. Até agora, ninguém sabia que Kyeopon podia correr tão rápido, porque ele tinha um péssimo precedente. Se o Kyeopon fosse meu homem ideal, naquele momento, eu seria capaz de suprimir meus sentimentos. Afastei a má premonição que flutuava no meu coração. Era difícil formar um grupo tão íntimo. O sentimento de querer apoiar a Airi, que era tão fofa quanto um animalzinho, também era muito forte. E, não importa o que, isso deve ser eu pensando demais. Era apenas porque Kyeopon estava cheio de mistérios. Apostava que se eu entrasse mais em contato com ele, definitivamente chegaria à conclusão de o Kyeopon também é um garoto comum. O que há, Haruka-chan? Oh, não é nada. Não planejo mudar. Com certeza, não vou mudar. Seja o lugar onde estou agora ou esse sentimento. Não posso trazer qualquer coisa desnecessária que quebre o equilíbrio desse pequeno grupo. Desculpe estragar a festa, mas não está acontecendo nada comigo. Depois de ouvir minha conversa com o Yukimo, o Kyeopon nos ridicularizou sem se perturbar. Mesmo? Tem certeza de que não está apenas tentando evitar o constrangimento? Viu? Eu disse, mas você não acreditou em mim, Haruka-chan. Ok. A situação atual está boa. Disse isso novamente ao meu coração. Eu, Hasebe Haruka, não planejo mudar. SS Sakura, eu fui jogada de um lado para outro. Ah, entendi. Então vocês não estavam em um encontro. Hahaha, ótimo. Meu coração se acalmou, e eu soltei um suspiro de alívio. Mas eu realmente não tive essa impressão,
E não importa quantas vezes ela me perguntasse, eu não seria capaz de responder. Honestamente, é realmente insuportável. Desde que vi o Kiyotaka-kun e a Shina-san almoçando juntos, meu coração tem batido muito rápido. Se ela fosse a namorada do Kiyotaka-kun, meu coração provavelmente pararia de bater. Você é muito ingênua, Airi. Você precisa confirmar cuidadosamente. Sabe? Haruka-chan sussurrou em meus ouvidos em voz baixa. É verdade, dizer que a Shina era namorada do Kyopon foi um pouco demais, mas as probabilidades de ambos gostarem um do outro ou Kyopon nutrir sentimentos pela outra parte existem. Ei. Mas, se for esse o caso, talvez possa ser. Não é mesmo? Por isso, você precisa investigar completamente antecipadamente. Dizendo isso, Haruka-chan começou a conversar com o Kiyotaka-kun. Mas eu sinto que você parecia bastante feliz naquela hora, não é? Assim. Haruka-chan fez as perguntas que eu queria fazer em meu lugar. Eu também não poderia mostrar uma expressão de desagrado. Afinal, ela também é uma estudante do primeiro ano como eu. Sim. Foi só isso, certo? Porque Kiyotaka-kun é muito bondoso, por isso não poderia ignorar alguém se falasse com ele. Deixando de lado o amor que a Haruka mencionou, estou um pouco preocupada com a pessoa que a classe C está procurando. Ela pediu desculpas por me ouvir, mas o Sudo também pareceu discutir com a Horikita sobre estar constantemente incomodado. Percebendo que o tópico havia mudado de amor para um assunto mais sério, me senti aliviada. Sim. Mas deve ser meio verdadeiro. Ter tão alto assim? Mesmo que o Kyopon tenha dito que não poderia mostrar uma expressão de desgosto, o fato é que ele almoçou com uma garota. Sabe? Eu realmente acho que é melhor suspeitar um pouco. Então era isso afinal? Ah, você não está pensando demais. Talvez o Kyopon trate todo mundo assim. Sim. Deve ser isso. Mas não são todos os garotos assim? Realmente. Eu, Sakura Airi, sempre fui lançada de um lado para o outro pelo meu próprio coração. SS Shabashira, escuridão invisível. Ayano Koji tinha entrado em contato com o pai dele. Eu estava andando no corredor enquanto meu coração tentava lidar com isso cuidadosamente. O que você quer dizer com ter percebido tudo? Mesmo que eu não estivesse clara sobre a situação, ainda mostrava uma calma aparência de professora. Shabashira-sensei. Estou dizendo que tudo que você me disse basicamente são mentiras. O que você está falando? Não é bom. Não posso tratar o garoto diante dos meus olhos como um estudante normal do ensino médio. Aquele homem nunca entrou em contato com você, Shabashira-sensei. Claro, ele também não teve você me forçando a desistir da escola. Não, seu pai pediu minha ajuda. Na verdade, assim como eu te disse, tenho constantemente tentado te expulsar. Impaciência surgiu em meu coração e Ayano Koji viu através de mim. Pare de tentar nos enganar. O presidente Sakayanagi me contou tudo. Ele contou minha situação para você no instante em que minha matrícula foi decidida. Eu queria esconder essa verdade, mas Ayano Koji apontou isso. Naquele instante, eu relaxei. O presidente te contou tudo. Perguntei descuidadamente a pergunta que tinha em mente. Mesmo sabendo que o diretor-geral nunca agiria apressadamente, eu cometi um erro. Eu senti Ayano Koji sorrindo um pouco instantaneamente. Ayano Koji, você estava me testando. Sim. O presidente nunca me disse nada sobre Shabashira-sensei. Mas eu tinha certeza de que estava relacionado a você, isso ficou muito claro? Eu sabia que gradualmente ia ser dominada aqui. Mesmo que eu soubesse que ele cresceu em um ambiente especial, o que diabos fizeram para ensinar uma criança tão estranha? Eu tinha visto muitos alunos excelentes durante minha carreira. Mas Ayano Koji era diferente deles, era desconhecido para mim. Ayano Koji revelou suas especulações, como se quisesse desmascarar todas as mentiras que eu tinha contado a ele até agora. O que devo fazer? O que devo fazer para usar essa criança? Se eu pudesse superar esse obstáculo,
provavelmente poderia ser promovida para a classe A. E depois eu finalmente poderia encobrir meu passado. Por isso, não importa que métodos eu tenha que usar, eu devo usar a Yanokouji. Desde que eu possa obter algo decisivo, posso fazer a Yanokouji ficar incapaz de recusar. Tenho lutado com a escuridão em meu coração todos os dias. SS Ibuki, O Dia de Ibuki, Ishizaki, Albert China. Isso aconteceu depois do término do segundo trimestre, no primeiro dia das férias de inverno. Ao mesmo tempo, foi 2 dias após aquele incidente. Naquele dia, para Ibuki Mil, foi um dia extremamente entediante. Sob o ar frio, eu olhava para meus punhos avermelhados enquanto suspirava. O que estou fazendo? A respiração que expirei lentamente se dissipava diante dos meus olhos. No primeiro dia das férias de inverno, não sabia o que estava pensando, então fui diretamente para a avenida que levava à escola depois de acordar. Depois de espancar Ryuen e seguir em frente, deveria ter ido para os dormitórios para me aquecer. Pensei que isso seria o suficiente para me satisfazer. No entanto, não sei por que, ainda estava na avenida. Ah! Está tão frio. Estando sozinha, comecei a meditar sobre o que aconteceu ontem. O incidente daquele momento. Todas essas perturbações acontecendo em rápida sucessão, só podia acreditar que estávamos possuídos por algo. Todas as coisas que aconteceram até agora, aquele evento. Não me diga que eu, não, incluindo Ryuen, tudo o que aconteceu estava nas expectativas daquele homem. Em retrospecto, desde que entrei nesta escola, não houve um dia tranquilo e houve muitas comoções. Logo após ser designado para a classe C, Ryuen Kakeru começou a controlar a classe. Claro, as pessoas na classe não o reconheceram no início e o desafiaram. Ishizaki e Komiya não precisavam ser ditos, até mesmo Kaneda não reconheceu a atitude de Ryuen de usar o poder para controlar. Ryuen, com esse tipo de atitude, naturalmente seria isolado e suprimido pela classe C. Isso até deu a sensação de que abuso apareceria dentro da classe. No entanto, aquele cara fez uma resistência frontal. Ele nem se importou com a existência das câmeras de vigilância e regras da escola e mandou Ishizaki e os outros voarem. Honestamente, fiquei chocada naquele momento. Mas Ryuen entendeu desde o início. Os conflitos dentro da classe não poderiam ser relatados à escola. Porque isso seria o mesmo que atirar no próprio pé. Ryuen repetiu essas coisas indiscriminadamente várias vezes e ao mesmo tempo enxergou o ponto mais próximo dos limites das regras. De fato, até ontem, Ryuen usou muitos métodos para liderar a classe C. Esses pensamentos e tramas dele o trouxeram orgulho. Em sua própria imaginação, ele acreditava que nunca perderia se houvesse violações das regras. Aquele incidente estava fadado a acontecer, por isso aconteceu. Aquela derrota teve suas origens na classe C não ser capaz de parar o estudante Ryuen Kakeru. Embora tudo isso acontecendo com o terrível Ryuen não tivesse nada a ver comigo, não sei por que senti raiva. Não sabia o motivo pelo qual senti raiva. Mesmo que não pensasse em nada, não conseguia me livrar dessa raiva. O que está me deixando irritada? Ah, sério. Não pense nisso. Porque tenho que desperdiçar o tempo das férias de inverno pensando nessas coisas. Antes que eu percebesse, a avenida que levava ao prédio da escola, que estava dando as boas-vindas às férias de inverno, estava cheia de alunos vestindo roupas casuais. Eles provavelmente estavam se preparando para ir ao Kenaki Mall para aproveitar as férias de inverno. Não importa o que, isso não tinha relação comigo. Não existia ninguém que pudesse ser considerado meu amigo. Muito lento. Eu já estava esperando há 30 minutos. Minha paciência já estava no limite, então peguei meu celular para tentar apressar a outra pessoa. E aí, Ibuki? Te fez esperar. Antes de chamá-lo, o alvo se aproximou de mim. Ishizaki disse isso e começou a conversar comigo. Ao lado dele estava Albert.
Quanto tempo você queria que eu esperasse? Desculpe. Também estávamos nos esforçando um pouco. É mesmo. De qualquer forma, pode ser considerado um sucesso. Mas Ryuen-san está muito bravo. Imagino. Seus ferimentos também aumentaram. Ishizaki deve ter sido atingido com força no rosto por ele. Parecia muito doloroso e ele estava acariciando o rosto avermelhado. No entanto, seu rosto não mostrava raiva ou arrependimento. Ele parecia muito animado. Você foi espancado e ainda parece tão satisfeito. É um masoquista? Não brinque. Estou apenas muito feliz, só isso. Hein? Isso não é ser um masoquista? Embora pensasse isso, os olhos de Ishizaki estavam brilhando e ele parecia realmente satisfeito. Você foi oprimido por Ryuen até agora, não deveria estar ressentido com ele. Perguntei-lhe a dúvida que senti com outro significado. Ishizaki tinha sido regularmente culpado por sua incompetência sob a ditadura de Ryuen. Além da punição, a pessoa que mais apanhava era Ishizaki. Para ser honesto, em relação a isso, estou certamente insatisfeito, mas... O quê? Nada. Agora eu já o reconheço, ou talvez devesse dizer que eu o respeito. Será que esse cara foi espancado tantas vezes que o cérebro ficou estranho? A ponto de reconhecer uma pessoa assim? E respeitá-lo? Aos meus olhos, ele é apenas um perdedor que se deixou levar demais. Não fale assim de Ryuen-san. Urgue, que nojo. Ele provavelmente foi espancado muitas vezes, o que fez o cérebro dele ficar estranho. Mas de Albert, que estava de pé atrás de Ishizaki, também senti uma atmosfera semelhante à de Ishizaki vindo através de seus óculos escuros. Não me diga que você também pensa da mesma forma. Enfrentei Albert para perguntar e ele acenou ligeiramente com a cabeça sem dizer nada. Urgue. Não consigo entender. O que é de tão bom naquele cara? Mesmo que eu perguntasse isso, Albert não me respondeu. Se você levasse a sério, mesmo que o adversário fosse Ryuen, você também poderia vencer. Se fosse uma briga normal, Albert teria uma vantagem avassaladora. Na verdade, Albert obteve a vitória em 3 das 3 confrontações diretas no passado. Apenas que durante o tempo em que eu não estava ciente, esses dois estavam constantemente repetindo a luta, e no final, Albert se tornou um dos generais de Ryuen. Eu entendia a situação em certo grau, mas ainda era realmente inconcebível. No entanto, Ishizaki parecia entender Albert. Albert inesperadamente odeia brigas. Isso deve ser algo que homens se entendem mutuamente. Ishizaki riu enquanto cutucava o flanco de Albert. Você tem esse corpo e ainda assim odeia brigas. Além daqueles que Ryuen-san instruiu ele a bater, você já viu Albert batendo em alguém? Provavelmente não. Não, mas, ainda mais motivo então. Desde que ele não seguisse Ryuen, ele não precisaria bater em ninguém. Ryuen-san deixou ele experimentar o que é a masculinidade. Sem saber por quê, Ishizaki disse essas palavras que falhei em entender e deu um tapa nas costas de Albert. Ah, entendi, esqueça. Não deveria ter esperado por um motivo sério. Em resumo, eu tinha entendido a situação pelas palavras de Ishizaki, então era hora de voltar. Hoje eu estava parada do lado de fora por muitas horas. Estava quase congelando até a morte. Estou indo embora. Eu disse isso, mas não sabia por quê. Ishizaki espiou para mim com uma expressão séria. Eu não pude deixar de querer chutá-lo para longe, mas consegui me conter. Ibuki, se não se importar, quer vir conosco tomar um chá. O quê? O que esse cara disse agora? Eu não consegui entender suas palavras, então fiquei rígida. Ishizaki perguntou novamente. Vamos tomar um chá. Não me diga que esse cara estava me convidando. O idiota do Ishizaki estava me convidando. No momento em que eu estava ponderando sobre isso, Ishizaki negou isso enquanto estava confuso. Não, vou dizer antecipadamente, não tenho pensamentos estranhos.
Sou muito normal, estou mais preocupado com Ryuen-san. Ah, se eu disser isso assim, fica mais estranho. Em resumo, não é assim. E o Albert está vindo conosco. Que tipo de explicação era aquela? Mas suas palavras não pareciam ser mentiras. Embora Ishizaki fosse rude e violento, embora eu não tenha o direito de dizer isso sobre os outros, sua personalidade era muito honesta. Entendi que Albert também queria tomar chá comigo, embora eu não soubesse por que ele queria tomar chá comigo. Essas coisas nunca aconteceram até agora. De onde veio esse impulso repentino? Ou foi por causa dos eventos de ontem que deixaram neles uma impressão profunda? Se acontecer alguma coisa, eu também vou te derrubar. Não há problema nisso. Estou dizendo que não tenho essa intenção. Definitivamente não vou ter esses tipos de pensamentos em relação a você. Definitivamente não. Sendo diretamente rejeitada assim, porque isso me fez sentir um pouco de mau humor. Para resumir, você vai nos acompanhar por um tempo. Afinal, você não tem nada planejado para as férias de inverno, certo? Eu entendo. Embora não estivesse disposta, minha agenda para as férias de inverno estava completamente em branco. Além disso, como eu tinha ficado do lado de fora por tanto tempo, minhas mãos estavam quase congelando. Se quiser ir, então se apresse. Albert, você também quer vir? Encarando Ishizaki, que estava o questionando, Albert acenou calmamente com a cabeça. Durante o primeiro dia das férias de inverno, havia estudantes por toda parte no shopping Keiyaki. A ponto de eu não poder deixar de lamentar que fui muito apressada ao vir aqui. Voltando ao nosso assunto principal, eu não esperava que você ficasse do nosso lado. O que você está dizendo? Estou falando sobre a questão do Ryuen-san. Eu achava que você odiava ele. Ah! É claro que eu o odeio. Que tipo de interpretação equivocada o levou a essa conclusão? Então, por que você entrou em contato conosco hoje? Isso foi só porque me colocou de mau humor que o cara fugiu sem permissão. Mas Ishizaki e os outros certamente não seriam capazes de entender meus sentimentos. Desde que entrei nesta escola até agora, nunca gostei de Ryuen. Foi só que eu reconhecia suas habilidades em certo grau. Foi por isso que estava irritada por causa das coisas que aconteceram nesses 2 dias. De qualquer forma, não tem nada a ver com você. Bem, isso é verdade. Parecia que a pessoa que perguntou não planejava inquirir mais. Ishizaki mastigou os cubos de gelo enquanto bebia café gelado com muito xarope de goma. Por que você está bebendo café gelado nesta estação? Não tem nada de errado nisso. É só porque está muito frio, por isso que beber bebidas geladas fica mais gostoso. Claro, Albert e eu pedimos bebidas quentes. De qualquer forma, o que vai acontecer quando o terceiro trimestre começar? Não, sério. Ishizaki tomou a iniciativa, e depois de terminar a bebida, seu corpo tremia. Parecia que os cubos de gelo estavam muito frios. Ele é idiota. Como eu vou saber dessas coisas? Mas, precisamos pensar nisso, não precisamos. O que exatamente Ishizaki queria que eu dissesse? Mesmo que não pensássemos nisso, estava muito claro? Mesmo que eu pense nisso, a decisão de Ryuen não vai mudar. Você é livre para se preocupar por conta própria, mas provavelmente está perdendo seu tempo. Usei um tom intenso para dizer palavras rigorosas. Eu sabia. Ele provavelmente queria que eu ajudasse, mas era realmente uma perda de tempo. Embora eu pensasse que eles estavam pensando em coisas indecentes, era isso afinal. Mas. Não, mas. O negócio do Ryuen-san é assim, classe D. Pare. Usei o tom mais direto que tinha usado hoje para interromper Ishizaki e eu encarei. Escute atentamente. Eu proíbo qualquer tópico relacionado a eles. Se você não puder respeitar isso, vou embora. Desde que disse isso, Ishizaki não teve escolha a não ser admitir a derrota. Entendi. Eu entendi mesmo. Ishizaki, em pânico, tentou amenizar meu humor. Afinal, eu não sabia por que tinha que discutir essas coisas com esses dois.
Estou indo embora assim que terminar esta bebida. Ainda havia metade da bebida. Eu deveria bebê-la um pouco mais rápido. Não vou falar sobre isso, você realmente odeia esse assunto. Odeio. E depois de ontem, o número de pessoas que odeio aumentou para 2. É isso? Bom dia, Ibuki-san. Enquanto tínhamos esse chá sem muita conversa, China veio até nós. Ela tinha a mochila e uma bebida nas mãos. O quê? Quando respondi indistintamente, China sorriu e disse: Iniciei uma conversa com você por acaso, pensando que essa combinação é uma visão rara. Não é. E estamos frequentemente juntos. Não é verdade. Odiava ser considerada pelos outros como sempre estando com o Ishizaki, então respondi imediatamente. Posso me juntar a vocês? Nas provas que precisavam usar o cérebro, ela podia ser considerada o tesouro da classe C junto com Kaneda. Eles foram pedidos de ajuda por Ryuen várias vezes. Mas, ao mesmo tempo, ela normalmente não tinha nenhum contato conosco. Não há problema com ela se juntando, certo? Por ser uma estudante reconhecida por Ryuen, Ishizaki e Albert a aceitaram facilmente. Então, desculpem-me por perturbar. Onde você foi usando o uniforme escolar? Sou do clube de chá. Durante as férias de inverno, também temos que continuar com as atividades do clube. Clube de chá, o que você faz lá? Fazemos muitas coisas. Aprendemos etiqueta, como lidar com as ferramentas ou recebemos orientação. Ah, então ainda existem pessoas que querem fazer essas coisas. Ishizaki interrompeu sua conversa com China e disse isso enquanto se sentia entediado. Embora eu estivesse completamente inconsciente disso, China me disse que havia muito poucos membros no clube de chá. Se não se importar, gostaria de experimentar entrar no clube. Não vou entrar. Odeio atividades de clube. Ishizaki começou a mastigar os cubos de gelo restantes no copo. Vou mudar um pouco de assunto, na verdade, vi Ryuen com esta manhã. China também mencionou Ryuen. Como ele estava usando o uniforme escolar, fiquei um pouco preocupada. Não se preocupe, não há nada. É mesmo. Fico aliviada ao ouvir suas palavras. Com esses membros, se aquele cara não estivesse presente, eles naturalmente o mencionariam. Eu planejava sair silenciosamente, mas Albert segurou meu ombro. O que está fazendo? Não importa se eu voltar. Também não há nada para dizer. Enfrentando eu, que estava dizendo essas palavras, Albert silenciosamente apontou para as bebidas. Você quer que eu não vá embora até terminar a bebida? Parecia que, desde que eu disse que iria embora depois de terminar de beber, não tinha escolha a não ser fazê-lo. Agora eu estava um pouco de mau humor, então planejava apenas terminar. Tão quente. Ara, não se force. Lembro-me de que Ibuki-san não lida bem com comida quente, não é? Tão barulhenta. Eu poder lidar com comida quente ou não tem nada a ver com você. Mas somos colegas de classe. Mesmo que fôssemos colegas de classe, e daí? Neste momento, pedir por esse tipo de coisa na classe C era cruel. No terceiro trimestre, vamos cair para a classe D. A batalha já terminou. Não necessariamente, nós da classe C definitivamente vamos subir novamente. China disse com um rosto sério palavras que faziam as pessoas se sentirem desconfortáveis. O que é isso? Você tem alguma base? Ou quer liderar a classe? Claro que vou fornecer assistência à classe. Depois disso, vamos reunir a força de todos. Mesmo que eu tenha pensado que essa criança sempre dizia coisas como se estivesse perdendo alguma coisa, nunca esperava que fosse a esse ponto. O que a classe C mais carecia era união, ou seja, ajudar uns aos outros. Isso era algo que não existia em uma classe C que Ryuen liderava sozinho até agora. Mesmo China deveria ter entendido essas coisas. Podemos estar atrasados em relação aos outros. Mas, por esse motivo, precisamos nos ajudar mutuamente para sermos promovidos para classes mais altas, concorda? Entendi. Então faça o seu melhor. Eu não estou participando.
Eu realmente queria sair mais cedo, mas ainda não havia terminado a bebida. Se eu soubesse, não teria pedido uma bebida quente e deveria ter escolhido uma bebida gelada. Por que você está tão irritada? Mesmo que você seja assim normalmente. Você também planeja brigar comigo. Eu não planejo fazer isso. A propósito, Iwasaki-kun, você parece ter sofrido muitos ferimentos. Então você só percebeu agora. E eu não me chamo Iwasaki, mas Ishizaki. Ah, estou apenas brincando. Lembro-me claramente dos nomes de todos os colegas. Parecia que o motivo pelo qual China, que normalmente não interagia conosco, não se aproximava era porque Ryuen não estava aqui. Foi porque ela viu os ferimentos de Shizaki e Albert e estava preocupada com os detalhes específicos. Como você conseguiu esses ferimentos? Bem, algumas coisas aconteceram. Algumas coisas. Na verdade, ontem. Eu acreditava que Shizaki diria coisas desnecessárias, então, relutantemente, entrei na conversa. Porque ele teve diferenças com Ryuen sobre as políticas e teve uma discussão. Depois disso, ele apanhou. É assim, certo? Eu encarei Shizaki assim e ele assentiu em concordância. Diferenças de políticas, isso é raro. Como Ishizaki geralmente ficava junto com Ryuen, era difícil imaginar essas coisas acontecendo. Não me diga que você brigou com Ryuen-kun. Isso estava ridicularizando Ryuen enquanto ele não estava presente. Albert percebeu o que eu queria dizer, encarou China e assentiu. Acho que às vezes brigar é bom, mas por favor façam as pazes o mais rápido possível. Se precisarem, também posso ajudar. O que você pode fazer? Vou pedir a Ryuen-kun e dizer a ele por favor, pare de brigar. Parecia que ela não pretendia fazer nada especial e transmitiria isso diretamente a Ryuen. Com ela assim, foi realmente uma sorte que ela não tivesse sido espancada por Ryuen até agora. No entanto, China não era boa em esportes e não gostava de condutas violentas, então Ryuen não levaria a sério. Afinal, ela nunca fez nada que fosse contra as políticas de Ryuen, como deveria ser. Ah, terminei minha bebida. Adeus. Você está indo embora agora? Já te acompanhei o suficiente, deveria ser o bastante. Ah, a propósito, Ibuki-san. Ouvi dizer que filmes interessantes vão ser lançados em breve. Se não se importar, quer assisti-los juntos. Eu não vou. Mesmo se eu quisesse ir, iria sozinha. Entendo, é uma pena. Peguei a xícara vazia e saí do assento. Se continuasse a brincar com esses caras, estava com medo de ter urticária. Além disso, neste momento, eu nunca estive tão irritada comigo mesma. Isso mesmo. Finalmente, percebi por que estava tão irritada nos últimos 2 dias. Não era culpa de Ryuen, nem de Ishizaki nem de Albert. E, é claro, não estava relacionado à China que apareceu por acaso. Não podia me perdoar. Essa era a razão da minha irritação. Se eu fosse um pouco mais confiável, as coisas não teriam se desenvolvido de maneira a colocar a classe C em uma situação tão difícil. Ryuen Kakeru não teria cometido um erro como líder. Foi porque cheguei a essa conclusão. Se eu continuasse naquele lugar, continuaria perdendo a paciência. Por isso, queria me apressar e ficar sozinha. Ei, Ibuki. Ishizaki me chamou, querendo escapar. O que mais você quer? Você só carrega tudo sozinha, deveria também conversar conosco. Ah! Inadvertidamente, dei uma risada seca. Você está brincando. Quem procuraria você para discutir coisas? E não há nada para falar. Um grupo de pessoas que normalmente era muito estúpido, mas porque eram tão perspicazes apenas em momentos como este. Ibuki-san, vamos conversar novamente na próxima vez. China também disse isso, e o silencioso Albert me encarou. Aquilo realmente parecia como se essas 3 pessoas me convidassem para me animar. Em retrospecto,
Não importa se foi Ishizaki ou Albert que me convidou para beber chá, ou China depois de ver a composição do grupo, a primeira pessoa com quem falaram sempre fui eu. O que é isso? Nunca esperei por esse tipo de coisa. Não conseguindo suportar aquela cena, comecei a andar. Não esperava por esse tipo de ambiente acolhedor. Achei que hoje seria um dia extremamente chato e, ao mesmo tempo, um dia sem saída. Mas, na realidade, o verdadeiro dia sem saída viria um pouco depois.